Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, todos que participam sempre da nossa EBD online. Essa é uma gravação feita da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Missão Josué, matriz aqui em Jardim América, no município de Cariacica, Espírito Santo. Nós sempre fazemos essas gravações da EBD para facilitar aqueles que, por motivo de doença, enfermidades, viagem ou algum outro motivo, não pode estar presencialmente na EBD. Mas se você tem disposição, disponibilidade, saúde para estar presente conosco na EBD, não deixe de estar presente na nossa EBD aqui na Assembleia de Deus, Missão Josué. Nós vamos orar a Deus para entregar esta aula nas mãos do Eterno e para que Deus nos ilumine o nosso entendimento para compreender da sua bendita e preciosa palavra. Eterno Deus, te glorifico hoje, aqui, juntamente com teu filho, tua filha, que ora comigo, por este momento que passaremos a falar, a ensinar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a mesma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós estamos no segundo trimestre da nossa revista. O tema da nossa revista é E o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E hoje é a lição de número 8, 25 de maio de 2025, lição de número 8. Vamos falar sobre lição de humildade. Nós temos o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Essa lição ela vai estar embasada na leitura bíblica em classe. Por isso, eu farei a leitura do texto áureo, falei a leitura da verdade prática e, posteriormente, vou estar complementando a lição e fazendo comentário da leitura bíblica em classe, sendo que a leitura bíblica em classe já é o cerne da nossa lição. Porque para que, como fiz, façais vós também. Capítulo 13, versículo 15. A verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Historicamente, a gente precisa entender algumas coisas. Trago nessa introdução 4 coisas que precisamos compreender acerca
do ensinamento de Jesus Cristo sobre humildade. Então, aqueles que gostam de anotar e aqueles que não gostam têm que passar a gostar, porque aquilo que você ouve, você grava cerca de 20% a 30%, no máximo. Aquilo que você repete, você grava até 50% a 60%, mas aquilo que você escreve e deixa bem guardado, tu sempre vai lembrar. Então, anote, de forma introdutória, 4 coisas que precisamos entender acerca da humildade ensinado por Jesus Cristo. Jesus, como o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nunca esqueça disso. Tem muita gente que quer apenas o Jesus Salvador e esquece do Jesus Senhor. O Jesus que é Salvador é o Jesus que é Senhor. Explica, pastor Glaucio, não acho que eu explico. O Jesus que é Salvador, ele tira a nossa alma da perdição eterna. Mas o Jesus que é Senhor, ele controla, ele governa a nossa vida. Nós não aceitamos apenas o Jesus Salvador. Nós aceitamos o Jesus Senhor e Salvador das nossas vidas. Se ele é o seu Salvador, ele também deve ser o seu Senhor. Ou seja, ele deve ter a primazia, o controle na sua vida. Então, o nosso Jesus, Senhor e Salvador, ele ensina algumas coisas sobre humildade. É que os pais vão te para vejamos Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Texto muito conhecido, porém a gente acaba... Mateus capítulo 11, é isso mesmo. Aqui, eu que estava em Marcos. Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Texto muito conhecido, só que a gente precisa pegar todas as partes desse versículo. Olha o que diz. 20 é um convite. 20 ele faz um convite e ele mostra o foco desse convite. Ele vem estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. A primeira coisa que precisamos entender é que Jesus nos faz um convite para tirar os nossos fardos pesados das nossas costas, que é o pecado, mas também para chegarmos a Ele, para aprender dele. Aprender de mim.
convite para a humildade. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus está dizendo, em mim vocês vão aprender o que é a verdadeira humildade. Segunda coisa que precisamos entender. Segunda coisa. Jesus ensina sobre humildade ao orar diante de Deus. Primeiro, nos convida a aprender humildade com Ele. Segundo, Jesus nos convida a orar com humildade. Pois vejamos, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus propõe uma parábola. Nessa parábola proposta por Jesus, ele diz assim, tem dois homens que estão orando. Dois homens estão orando. Um é o fariseu. E o fariseu, aqui, ó. E o fariseu diz, em oração de pé, ele ora e diz, graças te dou, mais homens roubadores, injustos, adultos, né? Publicando aí, ó, que tá lá no fundinho. Ele orava com soberba. Ele orava com soberba. Enquanto ele está se ensoberbecendo, dizendo, eu sou homem santo, estou de pé diante de ti. A Bíblia diz que o publicano, estando em pé de longe, ele não ficava com a cabeça baixa, batendo no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. O que a gente precisa entender? Na época de Jesus, o judaísmo estava dividido em várias partes, chamado de seitas. O judaísmo estava dividido em várias partes, ou em várias facções, ou em várias seitas. Ok? Entre essas seitas nós tínhamos os essênios, era um grupo de pessoas que ficavam isoladas da sociedade. Nós tínhamos os escribas, que ficavam responsáveis em sempre fazer cópias dos manuscritos, porque era feito à mão, não tinha computador na época. Tínhamos os saduceus, que eram feitos por comerciantes e sacerdotes. E tínhamos os fariseus que eram os estudantes do aqueles que mergulhavam para entender a lei e queriam cumprir toda a lei. Mas nós tínhamos um grupo excluído de judeus, chamados de publicanos. Os publicanos eram homens judeus que trabalhavam para o Império Romano como de judeus. O que a gente considera esses publicanos traidores? Eles estão cobrando impostos do nosso povo para um império que não é o nosso. Então eles consideravam os publicanos os mais pecadores que existiam. E aquele pecador mesmo, o fariseu dizendo, eu sou santo. Chegaram dizendo, eu sou santo. E o publicano, não, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Só que Jesus disse que o publicano saiu com a resposta da oração e não o fariseu. Jesus está nos ensinando que a humildade na oração é o segredo para terem as respostas.
Jesus está dizendo, chega diante de Deus para orar, não chega contando suas virtudes. Aprenda com Isaías, Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do céu, quando Isaías tem a visão do trono, ele diz assim, ele está dizendo, o engraçado, interessante é que ele fala dele para depois dizer do povo, porque tem gente que fala, olha para o povo, para depois olhar para si. O texto de Isaías olha para ele primeiro, dizendo e habita no meio de um povo pecador. Jesus está ensinando que a oração tem que ser feita com humildade. Mas além de Jesus, estou falando sobre 4 coisas nessa introdução. Número 1, nos fazer um convite para aprender dele sobre humildade. Número 2, nos ensinar a ter humildade na oração. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a ter humildade nos relacionamentos sociais. A ter humildade no meio social. Vejamos, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 7. Jesus está dizendo o seguinte, quando você chegar numa festa, Lucas 14, 7, não tenta procurar os melhores assentos. Não tenta sentar nas melhores cadeiras. Não, quando você chegar numa festa, procure a cadeira menorzinha, mais simplesinha. Sabe por quê? Porque possa ser que você procure os assentos melhores e o dono da festa te tire e diz, não, dá licença, porque aqui tem alguém que o lugar dele você está ocupando. Você vai passar vergonha. É melhor você sentar no lugar mais humildezinho. E aí o dono da festa te chamar e dizer, não, sai daí. Seu lugar é aqui, nesse lugar de honra. Jesus está dizendo, no mundo, Jesus está dizendo, seja humilde nos seus relacionamentos. Se pessoas cumprissem esse mandamento de humildade nos relacionamentos sociais, amizades não acabariam. Se as pessoas cumprissem essa regra de humildade nos relacionamentos sociais, casamentos estariam de pé até hoje. O que tem destruído muitos casamentos é a falta da humildade nos casamentos, humildade nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque é um marido querendo vencer a discussão. E quando ele vence, ele diz, yeah, venci. Você está vencendo a discussão e perdendo o seu casamento. Jesus está nos ensinando até nos nossos relacionamentos sociais, quando você é simples e humilde. As pessoas reconhecem a sua humildade e te chamam para um lugar de honra. É a própria Bíblia que diz, a humildade precede a honra. Vamos lá. Número 1, Jesus nos faz um convite para a humildade. Número 2, Jesus nos mostra o segredo da humildade na hora de orar. Número 3, Jesus nos mostra a importância de sermos humildes no relacionamento social e em quarto lugar, Jesus se coloca como molde de humildade. Ele age na prática a sua humildade para demonstrar para nós o que é realmente a humildade. E é sobre isso que nós vamos falar. Jesus faz isso
em João, capítulo 13, que é a nossa lição de hoje. Em João, capítulo 13, Jesus, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso molde para vivermos a verdadeira humildade. Então, vamos a nossa lição. O texto escrito por João, capítulo 13. Toda essa lição ela é baseada no capítulo 13 do Evangelho escrito por João. E aí, eu gostaria de, com você, que está me acompanhando, está anotando, está se alimentando da palavra de Deus, eu gostaria de, com você, analisar cinco lições preciosas nesse molde, nesse modelo de humildade que Jesus nos apresenta em João capítulo 13. Ok? O que acontece aqui? Vou contextualizar vocês. Eles estão se preparando para uma Páscoa, para uma festa. Havia alguns rituais, costumes que eram feitos antes da celebração da ceia da Páscoa. Os convidados, o anfitrião, o chefe da casa, convidava os seus convidados e dizia para o empregado: lavem os pés dos meus convidados, porque eles estão entrando na minha casa, eu quero os pés deles lavados. E aí, o anfitrião dava ordem, vinha o servo, o escravo, o empregado, e lavava os pés dos convidados do anfitrião. E o anfitrião recebia os seus convidados com os pés lavados. Era uma forma de tratar bem quem você convidava. Muito bem. O anfitrião da festa é Jesus. Quem está fazendo a ceia, celebrando a ceia? Jesus. Jesus é o anfitrião da festa. Seus convidados, seus discípulos, para celebrar a ceia com ele. Convidados, mas eles não têm o empregado, o escravo, o servo que vai lavar os pés dos convidados. Aí eles olham um para o outro e dizem: e agora? E agora? O anfitrião nós temos, é Jesus. Os convidados somos todos nós que ele nos convidou. Só que nós não temos escravos. Não temos quem lava os pés. Sou eu. E um olhou para o outro e diz: não, eu vou pedir de João para lavar meu pé. Por quê? João. Eu disse: seu caçula, seu mais novo. João diz: sou caçula, está aqui, ó, nos braços do mestre. E lavo os pés de vocês? Lavo nada. Eu sou Pedro, aquele que se chamava Simão e teve o nome mudado. Eu sou Pedrão, rapaz, vou lavar o pé de ninguém. Mateus, o pé, Mateus. Vocês sabem quem eu era? Eu era cobrador de imposto, larguei tudo para seguir o mestre, vou lavar o pé de você, o quê, rapaz?
Judas, o quê? Lava e eu lavar o pé? Lavo não. Por que? Eu sou um tesoureiro. Eu sou um homem que cuida das finanças. E numa situação delicada, onde tinha convidados, tinha anfitrião, mas não tinha quem lavava os pés. Nesse cenário que Jesus entra. E quando ele nos ensina lições, eu vou tirar pelo menos 5 lições de João capítulo 13. Primeira lição está no versículo 1. Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, olha que parte linda. Amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amor até o fim. Sabe por que Jesus agiu com humildade com eles? Porque o texto diz que, tendo amado, os amou até o fim. Primeira lição, anote, escreva. A humildade está ligada ao amor. Jesus, ele disse, a melhor forma de eu demonstrar o meu amor para os meus discípulos é mostrando a minha humildade. O nível do seu amor será demonstrado pelo nível da sua humildade. Uau! Vou falar de novo. O nível do seu amor é demonstrado pelo nível da sua humildade. Quem ama é humilde. Eu comentei sobre Lucas capítulo 14 e não li sobre a humildade nos relacionamentos sociais. No finalzinho, quando Jesus fala sobre o banquete, se você procurar os assentos menores, olha o que ele diz. Capítulo 14, versículo 11, que é um tempo que as pessoas falam erroneamente, as pessoas erram nesse texto. Olha o que ele diz. Capítulo 14, versículo 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha. Na Bíblia, escrito aqui, ó, Jesus disse: aquele que será humilhado, e aquele que se humilha, não é os humilhados serão exaltados, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado. O que significa isso? Significa que se você está sendo humilhado, não necessariamente você vai ser exaltado. Tem muita gente que é humilhado, mas continua sendo soberbo. Mesmo sendo humilhado, ele é soberbo. Ele está sendo humilhado, mas é soberbo. Não tem nada a ver isso. Agora, se você se humilha, você é exaltado. Ou seja, se você se torna humilde, você é exaltado. É aquele
que se torna humilde que é exaltado, e não os humilhados serão exaltados. Jesus está demonstrando aqui, voltando para João, capítulo 13, Jesus está mostrando no versículo 1 que o nível do amor dele está ligado com o nível de humildade que ele tem. Com o nível de humildade que ele tem. Então, no capítulo 13 de João, a humildade está ligada com o amor. Versículo 2. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, eu achei muito interessante. O versículo 1 fala do amor de Jesus pelos discípulos, o versículo 2 fala do diabo enchendo o coração de Judas. É um contraponto muito interessante isso. No versículo 1 tem Jesus amando, no versículo 2 tem os Judas enchendo o coração por Satanás. Versículo 1 é um coração cheio do amor, versículo 2 é um coração sendo enchido pelo diabo. Mas no versículo 3, olha o que diz sobre Jesus. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiar em suas mãos e que ele viera de Deus. Anote isso, Jesus sabia quem ele era. Vou repetir. Jesus sabia quem ele era. Segunda lição, a humildade está relacionada com a sua identidade. Vou dizer de novo, segunda lição do capítulo 13, está no versículo 3. A humildade está relacionada com a sua identidade. Se você sabe quem você é, não precisa se ensoberbecer. Se você sabe quem você é, você não precisa se ensoberbecer. Eu lembro, em algum lugar, se eu não me engano, foi há muito tempo aqui, na nossa escola teológica da ITEM, há mais de 25 anos atrás, eu lembro que alguém pediu ao filho que pegasse água para ela. Uma irmã, uma professora, pediu ao filho que pegasse água para ela. Fulano, tem muito tempo isso, não vou lembrar o nome. Fulano, pega água para mim. Aí um mestre na palavra, um professor, que tinha o mesmo nome do filho dela, se levantou, foi lá num bebedouro, pegou água e trouxe para ela. Ela tomou um susto. Aí que ela lembra que tinha o mesmo nome do filho dela, disse: não me perdoe, não falei com você, não, falei com meu filho. Ele disse: tudo bem, eu já peguei, você pediu, o copo de água está aqui. Ela: não, você que eu mandei meu filho, mas você não estava querendo água? A água está aqui. Ou seja, na palavra, aquele professor de teologia, aqui da nossa ETN, ele sabia quem ele era. Ele levantar e tirar um copo de água para uma mulher que falou de uma forma como falou, porque achava que estava falando com o filho. Não feriu ele nada. Quando você sabe quem você é, as palavras não te ofendem. Quando você sabe quem você é, os gestos não te ofendem. Quando você sabe quem você é, nada muda a sua perspectiva de vida. O texto diz, versículo 3, que Jesus sabia que era do Pai, que tudo estava na mão dele, sabia que viera de Deus e que iria voltar para Deus. Ele fez o que fez porque ele sabia. Ele sabia a sua identidade. Quando você sabe a sua identidade, a sua humildade se manifesta. Quando você sabe a sua identidade, a sua humildade
se manifesta. Terceiro, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Uau! Jesus tinha uma veste de rabino, ok? Jesus se vestia como um rabino. Isso está muito claro na crucificação, quando as pessoas lançam sorte sobre a roupa de Jesus e o manto não quiser rasgar o manto dele, porque o manto dele era sem costura, era manto rabínico. Jesus tira suas vestes rabínicas, Jesus tira suas vestes de rabino para lavar os pés dos discípulos. Terceira lição, a humildade se desnuda de títulos. A humildade se desnuda de títulos. Gente, eu estou gravando em casa. Se vocês ouvirem barulho de moto, se vocês ouvirem barulho de música, é o vizinho, viu? Estou gravando de casa, em breve. Nosso estúdio, a nossa igreja, para as nossas gravações estarão prontos. Mas enquanto isso, se vocês ouvirem de fundo aí uma música aí é do vizinho, se ouvir barulho é porque eu estou gravando em casa. Mas isso não vai atrapalhar a nossa ministração. Talvez não chegue até você, mas está no meu ouvido aqui, que é só o sangue para nos ajudar a continuar sem perder a concentração. Uma música chata. Vamos lá. A humildade se desnuda de título. Versículo 4. É a terceira lição que eu aprendo em João, capítulo 13. Você pergunta, professor, qual é o teu nome? Meu nome é Pastor Glaucio. Hã? Prazer. Meu nome é Pastor Glaucio. Ah, você está registrado como pastor? Seu RG é Pastor Glaucio? Sua certidão de nascimento é Pastor Glaucio? Eu perguntei seu título. Quero saber seu nome, quero saber seu título. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Bispo Floresvaldo. Eu quero saber se você é bispo, eu quero saber seu nome. Aonde? Humildade. A humildade, ela se desnuda de títulos. A humildade, ela não fica, eu sou o apóstolo fulano de tal, eu sou a bispa fulano de tal. Não. Eu sou servo do Deus Altíssimo, crente no Senhor Jesus. Só isso. Sou crente em Deus, crente no Senhor Jesus. Ok? A humildade está ligada ao amor. Segunda lição, a humildade está relacionada com a sua identidade. Terceira lição, a humildade se desnuda de títulos. Versículo 5. Macia. Passou a lavar os pés do discípulo e enxugar com a toalha com que estava cingido. A humildade é saber servir. Eu sou ministro fulano de tal. A palavra ministro significa serviço. A palavra ministro é servo. A palavra ministério é serviço. A palavra ministro é servo. Ministro, na etimologia da palavra, eram os servos que ficavam embaixo no porão. Os navios não tinham motores elétricos, nem gasolina.
Ficavam escravos no porão do navio. Eles eram chamados de diáconos ou ministros, servos. Anote isso. Quem não serve para servir, não serve. Não serve para servir, não serve. A quarta lição de João 13 é que a humildade é saber servir. A quinta lição. Quinta e última lição. São 5 lições. Quinta e última lição. Depois que versículo 12 a 14. Capítulo 3, versículo 12 a 14. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, versículo 12, tomou as vestes, voltando a isso que eu vos fiz. Versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis isso, porque eu sou. 14, ora, que é o nosso texto áureo. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavar os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Na verdade, nosso texto áureo é o 15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Ele está dizendo, eu como mestre, como Senhor, eu lavei os pés de vocês. Eu sou o mestre aqui da casa, eu sou o Senhor aqui da casa. Tem que preocupado aqui, eu, Senhor, eu, mestre, lavei os pés de vocês. Eu dei exemplo. A quinta lição de João 13 é que a unidade é seguir sempre o modelo de Cristo. A humildade é seguir sempre o modelo de Cristo. E agora eu caminho para a conclusão da nossa lição. Quero só relembrar algumas coisas que nós falamos, para você assimilar. Na introdução, falamos sobre um convite para a humildade, Mateus capítulo 11, versículo 29. 2, isso na introdução. A humildade com oração, Lucas 18, 9. Terceiro, humildade social, Lucas capítulo 14, 7. E quarta coisa, João 13, nosso modelo. Em João 13, nós vimos 5 características da humildade de Jesus. Número 1, a humildade está ligada ao amor, versículo 1. Número 2, a humildade está relacionada com a identidade, versículo 3. Terceira lição, a humildade se desnuda de títulos, isso está no versículo 4. Quarta lição, a humildade é saber servir, isso está no versículo 5. E em quinto lugar, versículo 12 ao 14, a humildade é seguir sempre o modelo de Cristo. E se Cristo é nosso modelo, caminho para a conclusão. Com Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Alguns segredos, algumas chaves aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Um sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo, vocês têm que seguir este sentimento, seguir este exemplo. Jesus é o nosso modelo de humildade. Siga, tenha o mesmo sentimento de humildade que Jesus teve. Tenha em você. Ao versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Primeira coisa, deixou o seu título divino. Ele não deixou
o seu poderio divino. Ele não deixou a sua herança divina. Ele não deixou de ser Deus, mas ele atribuiu, largou mão dos títulos de ser chamado de Deus. Ok? É a doutrina da deidade de Cristo. Totalmente Deus, totalmente homem. Mas o que Paulo está dizendo é que esse título de ser Deus, ele abriu mão. Primeiro deixou o título de ser chamado de Deus, versículo 6. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Uau! Quem eu tenho esvaziar? Você está cheio de soberba, cheio de si, cheio de títulos, cheio de nome. Se esvazia. Aprenda com Jesus, se esvazia. Tira isso. Aprenda a se esvaziar. Ainda no versículo 7. Se esvaziou assumindo a forma de servo. 1, ele deixou os seus títulos. 2, ele se esvaziou. 3, ele fez-se servo. Ele fez-se servo. Versículo 8. E assim se humilhou. Ninguém Jesus. Foi ele que a si mesmo se humilhou. Não é ninguém te humilhar. É você que a si mesmo se humilha. A si mesmo se humilhou. Versículo 8. Tornando-se obediente. Diz que na escola você aprende A, B, C, D. Na igreja você aprende C. Ele foi obediente, usar que havia como obediência. E ele foi nessa humildade até a morte. E morte de cruz. Pastor, Jesus se humilhou. Jesus se esvaziou-se. Tirou seus títulos. Fez-se servo. Humilhou-se a si mesmo. Não espere recompensa dos homens. Se você está sendo humilde para ter recompensa dos homens, o seu objetivo está errado. Seja humilde, mas não espere recompensa humana. Mas eu te garanto, se você for humilde, você terá recompensa divina. Porque o texto diz assim, versículo 9, depois que Jesus se humilhou tanto, se tornou humilde, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou. Aleluia! Quem se torna humilde, quem exalta é Deus. Deus o exaltou. Não foi pastor, não foi apóstolo, não foi bispo, foi Deus. Se você faz como Jesus, se torna humilde, quem te exalta é Deus. Pelo qual se exaltou. E Deus que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Anote isso. A recompensa da sua humildade virá sempre de Deus. Deus é aquele que te dará a recompensa. Espero que você tenha sido abençoado com a nossa EBD online. E eu quero orar pela tua vida. Orar para agradecer por esta aula abençoada que Deus nos deu. Tenho certeza que abençoou a minha vida e também abençoou a sua vida. Lembrando que na Assembleia de Deus Missão Josué, em Jardim América, Cariacica, Espírito Santo. Falo isso porque nós temos Missão Josué espalhado por vários territórios do Brasil. Né? Por muitos territórios do Brasil nós temos Missão Josué, por isso que eu sempre falo aqui na Missão Josué sede, matriz, igreja mãe. Hoje à noite nós temos culto de louvor e adoração ao nome do Senhor e nós aguardamos por você. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa escola bíblica. Pai, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te exalto, porque tu és bom.
porque tu nos deste a oportunidade de estar aqui, te servindo, te adorando, aprendendo da tua palavra. Que a mesma faça guarida em nossos corações, para a honra e glória do teu nome, que possamos aprender com Jesus a humildade e esperar a recompensa não do homem, mas tendo certeza que o Senhor olha para a nossa humildade e no tempo certo, na hora certa, tu nos recompensará. Eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima EBD Online da Missão Josué. Deus abençoe. Tchau, tchau.